Vamos agora então falar dos exercícios de combinação. Vamos lá. O que eu tenho que lembrar? Primeira coisa que eu tenho que lembrar, o número de objetos, tá? Ele vai ser diferente do número de casas. É isso que eu tenho que lembrar. O que mais que eu tenho que lembrar? Que a ordem não importa. A ordem não importa. Lembra disso. Então, primeiro, número de objetos diferente do número de casas. Segundo, a ordem não importa. É o único momento que eu uso formulinha. Particularmente é o único momento que eu uso a formulinha. Qual que é a formulinha, professor? Combinação de n elementos tomados P a P é igual a quem? N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Bem tranquilaço isso aí, tá? Vamos ver alguns exemplos que a gente vai comentar aí sobre a formulinha de combinação. Vamos comigo? Vamos lá. Primeiro exemplinho, vamos aqui. Vamos aqui junto comigo. Exemplo 1. Eu vou trazer novamente a circunferência, só que eu vou mudar a figura geométrica que eu quero, tá? Então eu vou colocar aqui a circunferência e nela eu vou colocar 10 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai se perguntar, primeiramente, por que o cara coloca pontos na circunferência, professor? Isso é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Boa. Quando eu coloco pontos na circunferência, eu estou garantindo que tem apenas 2 pontos em uma circunferência, ou em uma reta. 2 pontos. Tá? Coloquei os pontos da circunferência, não tem como eu ter 3 pontos numa reta, 4 pontos numa reta, não tem. Então, eu estou garantindo que numa reta aqui eu vou ter apenas 2 pontos. Isso faz, tá? Com que o exercício tenha validade. Por exemplo, se eu falar assim, eu quero formar quadriláteros, eu vou escolher 4 pontos, não corre o risco dos 4 estar na mesma linha, na mesma reta. Então, é por isso que ele coloca os pontos na circunferência, para deixar o exercício mais fácil. Tá bom? Agora eu quero saber o seguinte. Quantos quadriláteros, então? Quantos quadriláteros conseguimos formar? Conseguimos formar. Essa é boa, hein? Essa é boa. Então vamos pensar assim comigo, ó. Quadriláteros, então eu preciso de 4 pontos. Vou escolher 4 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Aí eu vou formar um quadrilátero. Aí a pergunta é o seguinte. A ordem que eu escolho esses pontos importa ou não importa? Então vamos pensar comigo, ó. Se eu escolhi primeiramente esse ponto, depois esse, depois esse, depois esse, ou se eu escolher esse ponto primeiro, depois aquele, depois esse, vai formar o mesmo quadrilátero? Não confunda com a ideia do risco. Eu estou riscando aqui, depois aqui. Não. O risco só se faz depois da escolha. É a escolha dos pontos. Ó. Escolhi esse. Ah, formou esse quadrilátero. Escolhi esse, aquele. Ah, formou o quadrilátero. Tá? Não é a ordem do risco. É a ordem dos pontos que eu escolho. A ordem não vai importar, porque vai dar o mesmo quadrilátero. Se a ordem não importa, combinação. E aí eu nem tento fazer no braço. Fórmula. Tá? Combinação tem 10 pontos, onde eu vou escolher 4. A gente joga na formulinha. Como é que fica, professor? Olha só. 10 fatorial dividido por quem? Por 4 fatorial, 6 fatorial. Ó, lembra que usa esses 2 números e aqui 4 mais quanto que dá 10? 6. Aí sai direto, tá? Como é que fica jogando isso na formulinha? Vamos aqui do ladinho, ó. Joguei na formulinha, vamos ver como é que seria. Maior chega no menor mais próximo. Então vai ficar assim, ó. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tudo isso vezes 6 fatorial, né? Dá uma simplificada aqui, ó. Esse cara com esse cara. 4 vezes 2 aqui dá 8. 3 com 9 aqui dá 3.
3 vezes 7, 21 com 10, 210. Então eu consigo fazer aí 210, né? 210 quadriláteros. O que você achou? Tranquilo? Vamos melhorar essa ideia? Vamos melhorar? Tá, vamos tirar esses pontos da circunferência e vamos colocar em retas? Então vamos lá, vamos colocar um exemplo aqui. Clássico também, hein? Ó, Corinthians e Palmeiras esse aqui, clássico. Brasil e Argentina, ó, que clássico. Então imagina o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma reta R e eu tenho aqui uma reta S. Olha só. Duas retinhas aqui. Eu vou colocar na reta R, eu vou colocar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E na reta S eu vou colocar 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Tá, tenho 9 pontos aí, ó. 5 na reta R, 4 na reta S. Eu vou salientar aqui que a reta R é paralela à reta S. E a pergunta é o seguinte: quantos triângulos podemos formar? Podemos formar. Essa é a pergunta. Tá? Então vamos para a ideia. Vamos para a ideia. Para formar um triângulo eu preciso de quantos pontos? Eu preciso de 3 pontos, né? Mas eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu escolher 3 pontos que pertencem à reta R, ó, não vai formar um triângulo. Por que não vai formar um triângulo? Porque eles estão na mesma linha. Se está na mesma linha, não forma um triângulo. Então, vou pensar comigo. Eu teria que escolher 2 pontos da reta R, tá? E 1 ponto da reta S. Se eu escolher isso, eu tenho um triângulo. Olha só. Se eu escolher esse camarada e esse aqui, ó, eu vou ter esse segmento. Aí escolhi esse ponto, ó, formou um triângulo. Então, a primeira opção é essa. 2 pontos da reta R e 1 da reta S. A segunda opção, 2 pontos da reta S e 1 ponto da reta R. Se eu fizer isso, também eu vou formar um triângulo. Então, imagina lá, ó, escolhi esse cara e esse aqui da reta S. Ó, eu tenho um segmento de reta. Aí eu pego esse ponto aqui, formei um triângulo, ó. São as duas opções, tá? Então, agora vamos pensar. Vou escolher 2 pontos aqui. Vou começar por baixo aqui mesmo, ó, 2 pontos de S. A ordem que eu escolho esses pontos importa? Ó, eu tenho 4, eu vou escolher 2. Já sei que são diferentes. Mas a ordem que eu escolho vai importar? Não. Porque se eu escolher primeiro esse e depois esse, ou o contrário, escolhi primeiro esse e depois esse, deu a mesma reta. Mesmo segmento de reta. Então a ordem não importa. Se a ordem não importa, o que eu uso? Combinação. Combinação, eu tenho 4 pontos e eu vou escolher 2. A mesma coisa é aqui, ó. Eu tenho 5 pontos de R e eu vou escolher 2. A ordem importa? Não. Então seria combinação de 5, 2 a 2. Agora eu vou pensar o seguinte, ó. Se eu escolhi 2 pontos de R, agora eu vou escolher 1 de S, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Ó, escolhi esses 2, agora eu vou escolher um cara desse. Poderia ser esse, poderia ser esse, poderia ser esse, poderia ser esse. Eu tenho, na verdade, 4 possibilidades. Eu tenho 4 pontos, eu vou escolher 1. 4 possibilidades, tá? Aqui eu vou multiplicar. Por que eu vou multiplicar? Porque se eu só escolher os pontos de R, eu não acabei o exercício. Só escolhi os pontos de R, eu não acabei o exercício. Eu só acabo o exercício quando eu escolho de S também. Então, quando a gente não acaba o exercício, a gente multiplica. Legal? Tá? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Escolhi 2 pontos de S, tá aqui. Agora eu vou escolher 1 ponto de R. Eu tenho 5 opções.
Por que eu vou multiplicar por 5? Porque se eu só escolher 2 pontos de S, eu não finalizo o exercício. Só vou finalizar depois que eu escolher o ponto de R. Então, por isso que eu multiplico. Então, a primeira ideia é essa. Não terminou o exercício, multiplica. Bacana? Tá, vamos fazer as contas ali separado. Vem comigo. Vem comigo. Enquanto você está assistindo aí, no seu PC, no seu celular, acompanhando a aulinha aí, tá? Vamos lá. Então, a primeira continha que eu vou fazer é a combinação de 5, 2 a 2. Tá? Era a primeira que eu tinha que fazer, tá? 5, 2 a 2. Como é que eu faço essa continha? 5 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Ó, 5 e 2. 2 mais quanto dá 5? 3. Como é que fica então lá? O maior chega no menor mais próximo. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por 2 vezes 1, 3 fatorial. Corta, corta, simplifica. 5 vezes 2, 10. Então ficou 10 vezes 4, que dá 40. 40 possibilidades. Beleza? Qual que era a outra continha? Combinação de 4, 2 a 2. Que fica como? 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Que fica como? 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, 2 fatorial, 2 vezes 1. Simplifica, deu 6, tá? Então ficou 6 vezes 5. Que vai dar quanto? 30. Agora eu tenho lá 40 e 30, eu somo ou multiplico? O que você tem que pensar? Quando você escolheu 2 pontos de R e 1 ponto de S, multiplicou, deu 40. E aqui você escolheu 2 pontos de S e 1 de R, multiplicou, deu 30. Você já acabou o exercício. Como assim eu já acabei o exercício, professor? O exercício já acabou, você já formou o triângulo. Aqui já formou, você tem 40 triângulos desse jeito. Aqui você tem 40 triângulos desse jeito. Na verdade, o desenho está ao contrário. 40 triângulos desse jeito. E você tem aqui 30 triângulos desse jeito. Você já acabou o exercício. Você formou o triângulo. Quando você acaba o exercício, você não multiplica. Você faz o quê? Você soma. Quantos triângulos você consegue formar? 40 mais 30. Que dá quantos triângulos? 70 no total. Gente, esse exercício é clássico, tá? Assim como esse exemplo que eu vou colocar aqui para você. Vamos para o próximo exemplo? Vamos para o exemplo da comissão de brasileiros e japoneses. Então, vamos lá. Exemplo. Imagina o seguinte. Imagina uma empresa nipo-brasileira, né? Que tem na sua direção exatamente 5 brasileiros. 5 brasileiros e tem exatamente 6 japoneses na sua direção, tá? O que vai acontecer? Essa empresa nipo-brasileira vai abrir uma filial em Dubai. E para abrir essa filial em Dubai, eles precisam mandar uma comissão extraordinária para tomar conta ali do começo da empresa lá em Dubai. Eles resolveram o seguinte, que eles vão mandar 2 brasileiros e vão mandar 2 japoneses, tá? Então essa vai ser a comissão. A comissão diretória, a comissão diretiva, 2 brasileiros, 2 japoneses. E eu quero saber o seguinte, de quantos modos eu consigo escolher esses membros para essa comissão? Para ir lá para Dubai. Então vamos lá. Não tem como escolher tudo junto, né? Tem que escolher um e depois escolher outro. Então vamos começar escolhendo os brasileiros. Vamos começar escolhendo os brasileiros. Olha lá. Quantos brasileiros tem? 5. Eu vou escolher quantos? Eu vou escolher 2. Claro, o número de objetos é diferente do número de casas. Qual a pergunta que você tem que fazer? A ordem que eu escolho esses caras importa? Imagina, escolher o Zé, escolher o Antônio. Do jeito que eu escolhi, a forma que eu escolhi. A ordem que eu escolhi é importante? Não. Eles vão para Dubai do mesmo jeito. Se a ordem não importa, o que eu uso? Combinação. Então seria uma combinação. Tem 5 brasileiros e eu vou escolher 2. É só jogar na fórmula, né? Como é que ficaria? 5 fatorial
2 fatorial, 3 fatorial. Usa os dois números, 2 mais quanto que dá 5? 3. Só fazer a continha então lá, ó. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Legal? Corta aqui, ó. Pá, pá. Simplifica, pá, pá, pá. 5 vezes 2, 10. Então existem 10 maneiras de escolher 2 brasileiros em 5. Vou escolher os japoneses agora então, ó. Quantos japoneses tem? 6. Quantos eu vou escolher? 2. Então se eu escolhi o Suzuki, o Tanaka, ou o Tanaka e o Suzuki, faz diferença? Não faz. A ordem que eu estou escolhendo não importa. Se a ordem não importa, o que eu uso? Combinação. Combinação de quanto? 6, 2 a 2. Então vamos fazer a continha. Você vai fazer lá, para escolher os japoneses, então, você vai fazer combinação de 6, 2 a 2. Joga na formulinha. Como é que vai ser, prof? Olha só. 6 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial. Maior chega no menor. Então, como é que fica? Ó, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, 2 vezes 1 vezes 4 fatorial. Simplifica. Ó, corta esse com esse. Pá, pá. 2 aqui corta com o 6, dá 3. 3 vezes 5, 15. 15 maneiras, então, 15 modos diferentes de escolher japonês. Agora vem a pergunta. Eu vou somar esses dois números ou vou multiplicar? Qual a pergunta você tem que fazer? Presta atenção. Se eu só escolhi os brasileiros, acabou o exercício ou não? Não. O exercício só acaba depois que eu escolho os japoneses também. Se o exercício não acabou, você multiplica. Então vai ser 10 vezes 15. 150. Uma outra maneira de você enxergar isso aí é você pensar o seguinte. Se eu conseguir fazer a árvore das possibilidades com isso aqui, árvore das possibilidades, princípio fundamental da contagem, multiplica. Então, quantas comissões de brasileiro eu tenho? 10. Vamos chamar cada comissão de brasileiro de B. Então, vamos pensar assim comigo, ó. Eu teria assim, ó. Primeira comissão ia ser B1, a segunda ia ser B2, a terceira ia ser B3, até chegar na última comissão, que ia ser a comissão BEM 10. Olha lá. B1 até chegar no BEM 10. Tá aqui. Para cada uma dessas aqui, eu teria 15 de japoneses. Então, eu teria Japão 1, Japão 2, Japão 3, até chegar no Japão 15. Para cada uma dessas, eu ia ter 15. Então, eu ia ter 10 comissões de brasileiro, para cada uma delas, 15 comissões de japoneses. 150. Presta atenção no que eu disse então lá, ó. Não terminou o exercício? Multiplica. Terminou o exercício? Soma. Ah, consegui fazer a árvore das possibilidades. Multiplica. Tá? Só pensar nessa ideia. Esse exercício da comissão, ele é clássico. Uma das coisas que você tem que lembrar é o seguinte, comissão começa com que letra? C. C do quê? Combinação. Legal? Vamos para o último exemplo então lá? Vamos comigo? Mais um? Mais um? Vamos mais um então lá. Olha só. Mais um exercício? Pedreira, hein? Pedreira. Vamos colocar aqui. Exemplo. Exemplo. Vamos lá. É muito comum a pessoa perguntar o seguinte, é fácil ganhar na Mega Sena? Muito comum isso aí, né? O importante é saber quantos tipos de resultados diferentes pode ter. Isso te dá a noção de quão fácil ou quão difícil é ganhar na Mega Sena. Vamos pensar comigo, na Mega Sena a gente tem lá 60 números, né? De 1 até 60. E aí, desses 60 números, você escolhe sempre quantos? 6. 6 números, tá?
Você escolhe 6 de 60. Aí vai ser sorteado. Vamos supor assim, que você escolheu o número 12, você escolheu o número 17, o 21, o 36, o 42 e o 47. Vamos pensar que sorteou primeiro o 21, sorteou depois o 36, sorteou depois o 17, depois o 47, depois o 12, depois o 42. Você ganhou. Difícil isso acontecer. Mas se tivesse sorteado exatamente nessa ordem, você não ia ganhar do mesmo jeito? Então a pergunta é assim, ó. A ordem que é sorteada os números importa? Não. Se a ordem não importa, o que seria? Combinação, porque você tem 60 e só vai escolher 6. Ou seja, o número de possibilidades de cartãozinho da Mega Sena seria uma combinação de 60, 6 a 6. Aí é só jogar na formulinha. Como é que seria, ó? 60 fatorial, 6 fatorial, 54 fatorial. Como é que seria a conta, professor? Ó, 60 vezes 59 vezes 58, 57, 56, 55, 54 fatorial. Dividido por quem? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 54 fatorial. Dá para simplificar? Vamos simplificar aqui, ó. Dá para cortar 54 fatorial com 54 fatorial. 2 vezes 5 dá 10, vezes 6, 60. O 4 aqui, ó, consigo simplificar com 56, que dá 14. O 3 eu consigo simplificar com 57, que dá 19. E agora é só fazer a conta. Tem que fazer lá 55 vezes 14, vezes 19, vezes 58, vezes 59. Só fazer a conta, tá? Então vamos fazer a conta aqui, ó. 55 vezes 14, o que vai dar? 4 vezes 5 dá 20, 4 vezes 5, 20, 22. Mais 5 e 5 deu 770. Já multipliquei esse, já multipliquei esse. Agora vezes 19, vamos multiplicar lá. Vezes 19. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 7 é 63. Com 6, 69. Mais 0, 7 e 7. Vou ter aqui 0, 3. Aqui 16 e aqui 14. 14.630. Já foi 19. Agora eu vou multiplicar por 58. 14.630 vezes 58. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 6, 48. Com 2, 50. 8 vezes 4, 32. Com 5, 37. 8 vezes 1, 8. Com 3, 11. Mais 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15, subiu 1. 5 vezes 6, 30, 31. 5 vezes 4, 20, com 3, 23. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 0, 4, 5, 8, 4, 8. Então já deu lá 848.540. Isso ainda vezes 59, tá? Então vamos fazer lá. 848.540 vezes 59. O que vai dar, prof? 9 vezes 0, 0. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. Com 3, 48. 9 vezes 8, 72. Com 4, 76. 9 vezes 4, 36. Com 7, 43. 9 vezes 8, 72. Com 4, 76. Mais 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20, subiu 2. 5 vezes 5, 25, com 2, 27. 5 vezes 8, 40, com 2, 42. 5 vezes 4, 20, com 4, 24. 5 vezes 8, 40, com 2, 42. Vou somar aqui, 0, 6, 8, 13, aqui 6, aqui 10, aqui 10 também, e aqui 5. Então, se a gente olhar,
dá mais de 50 milhões de possibilidades. Professor, é difícil de acontecer, de ganhar na Mega Sena? É difícil, tá? Mas não é impossível, beleza? Esse resultado geralmente a gente usa bastante em probabilidade, tá? Mas é só para mostrar para vocês como é que seria. Mega Sena, então, é um caso de combinação. Queridões, abraço, até o próximo vídeo, até a próxima aula.